Resumo Vidas em Jogo 2017, 27 de fevereiro de 2017 a 3 de março de 2017. Próximos capítulos da novela atualizado. Acontece no capítulo 116, segunda-feira, 27 de fevereiro. Kleber sente-se vitorioso, achando que conseguiu matar Ernesto, porém logo se dá conta de que isto não aconteceu. Ernesto pede socorro e apresenta ferimento em seu braço. Kleber conta para Regina que o comerciante permanece vivo e foi preso, logo após faz ameaças a Ernesto e faz pressão psicológica no vendedor. Francisco avisa para Marisete sobre a prisão de Ernesto. Cacau fala para Wellington que não contou para Daniel sobre o namoro dos dois, pois ele está passando por uma situação ruim e não quer magoá-lo ainda mais. Margarida conta para Severino que Ernesto foi preso, ele fica radiante ao ouvir a notícia. A cozinheiro diz que o amigo acabou se tornando alguém amargo e vingativo e ele tenta se justificar. Jorge e Francisco aguardam Ernesto ser preso, o ex-dublê acerta um soco no comerciante, que pede pelos seus direitos na delegacia. O maranhense decide acompanhar o depoimento do comerciante. Margarida conta para Divina que seu amante foi preso e a ex-mulher de Severino fica feliz e ao mesmo tempo se comove ao ouvir a notícia. Ernesto fala a verdade no seu depoimento e o delegado fala que a investigação voltou a estaca zero. Kleber fala para Regina que Carlos tem que pagar pelo tiro que ele levou e que vai falar com Miranda para saber se o milionário tem parceria com Ernesto e Ivan. Carlos vai na casa de Zizi para tirar satisfações sobre a suspeita levantada sobre ele por Armando. Raimundo, Augusta e Maria Alice vão na delegacia encontrar Jorge. Carlos quis saber sobre as provas que Armando dizia. Terça-feira Zizi conta que um advogado de nome Rogério possui provas e Carlos decide ir até ele. Zizi conta para Adalberto como ficou sabendo que Carlos é o assassino. O marido de Zizi decide ir na delegacia para revelar o que lhe foi contado, na esperança de que a polícia prenda Carlos antes que ele mate o advogado. Carlos pede ajuda para Miranda, a fim de achar Rogério. Miranda telefona para Kleber e conta que Carlos está procurando por ele. O milionário vai na casa do miliciano tirar satisfações e acusa ele de ser o mandante do advogado para poder acusar ele. Carlos vai embora e Kleber gosta de ver ele em desespero. Adalberto conta para o delegado, que decide questionar Rogério que provas são estas que ele possui contra Carlos. Kleber pede a um policial que escute a conversa entre Rogério e o delegado. O delegado exige que Rogério fale tudo sobre sua ligação com Armando. Acontece no capítulo 117, terça-feira, 28 de fevereiro. O delegado exige que Rogério fale quem é o seu cliente que tem a prova contra Carlos. Ele explica que seu cliente teve medo de sofrer algum atentado e que no momento certo vai entregar a prova. Adalgisa e Augusta acabam discutindo. Adalgisa ameaça levar Raimundo para morar com ela em Paris e deixa a amiga irritada. O delegado continua pressionando Rogério para ele dizer o nome de seu cliente. Raimundo ouve seu nome na discussão de sua mãe com Adalgisa e questiona se está tudo bem com Augusta. Rogério não revela o nome de seu cliente e Adalberto tenta convencer ele a falar, porém seu esforço é em vão. O policial comparsa de Kleber telefona para ele para contar sobre a conversa. O miliciano exige que seu amigo consiga o endereço do advogado. Patrícia fala para Francisco sobre a investigação paralela de Kleber. Cacau e Wellington levam a braçadeira de capitão do time do Cariocas para Daniel. Raimundo tenta descobrir com Augusto o porquê de tanta irritação. Zizi desconfia que Adalberto seja o assassino de Armando e questiona para seu marido se ele é o culpado. Regina questiona para Maurício se ele conheceu Rogério. Zizi e Adalberto, que está empregado, discutem. Ela defende Armando e seu marido acertam tapa no seu rosto. Adalberto bate diversas vezes no rosto de Zizi enquanto ela defende seu ex-chefe. Regina acusa Maurício de ser o cliente de Rogério. O advogado tenta defender-se, porém a empresária não acredita. Daniel derruba suco de propósito em Wellington, ele se desculpa e finge que ainda não pode enxergar. O adolescente acaba usando isto como desculpa para passar mais tempo com Cacau.
Francisco consegue com Guilherme o registro de Rogério na OAB e pega o endereço do advogado. Carlos acha o endereço de Rogério com Miranda e pede ao bandido que aguarda 24 horas para passar o endereço para Kleber. O milionário fala para Rita que vai resolver a situação de uma vez. Kleber consegue com seu amigo policial o endereço da casa do advogado. Francisco vai na casa de Rogério. Carlos decide ir até a casa do advogado. Daniel aproveita-se da boa vontade de Cacau, que fica constrangida com as investidas do adolescente. Kleber avisa para Regina que está indo atrás de Rogério e inventa uma causa para que ele defenda com o objetivo de se aproximar do advogado para descobrir quem matou Armando. Carlos também vai na casa do advogado, vê Francisco e acusa ele de ser o cliente que quer incriminar ele. Acontece no capítulo 118, quarta-feira, 01 de março. Carlos e Francisco discutem na frente de Rogério, que manda eles saírem da sua casa ou então vai os processar. O ex-policial ameaça o advogado, falando que vai voltar para descobrir quais provas ele tem. Patrícia fala com os integrantes da banda de Francisco e dá ideias para o clipe de samba rock. Zizi recebe um convite para ir no velório de Armando. Kleber vai na casa de Rogério e questiona para o advogado se Carlos é o cliente misterioso. Patrícia dança com o grupo de Francisco. Kleber faz ameaças a Rogério e fala que se ele não revelar quem é o cliente poderá morrer. Zizi se produz para ir no enterro de Armando e Adalberto acha estranho. Kleber tortura Rogério que, chorando, decide falar quem é seu cliente. Carlos conta para Rita que encontrou Francisco na casa de Rogério e acusa ele de ser o cliente misterioso. A dançarina fala que o amigo está cometendo o mesmo erro de Francisco quando acusou ela sem ter provas. Kleber fala para Rogério que vai ficar de olho nele que entrará em contato para saber mais notícias sobre o caso. Zizi vai no velório de Armando e dança a noite toda com Eduardo, seu antigo cliente. Adalberto tenta descobrir onde o corpo de Armando está sendo velado. Regina e Kleber comemoram a prisão de Ernesto e o miliciano conta para a namorada que já sabe quem pôs a bomba no restaurante e quem matou Armando. Adalberto tenta descobrir o telefone de Jurema para saber onde está Zizi. Margarida tenta ter relações com Elton, que aceita, porém age como se estivesse sendo obrigado. Lucas tenta trançar com Andréa, que resiste com medo de passar Ivo seu namorado. Margarida acaba se decepcionando com o desempenho de Elton e vai comer besteiras escondida. Zizi volta na manhã seguinte e Adalberto fala para a esposa que mulher direita não dorme na rua. Acontece no capítulo 119, quinta-feira, 02 de março. Zizi discute com Adalberto, que acerta um tapa no seu rosto, ela revira imediatamente e deixa ele chocado com sua atitude. Francisco vai na casa de Rita para falar com ela. Zizi se arruma para dormir e isso deixa Adalberto furioso. Ele decide bater em sua esposa com a toalha molhada, ela tenta reagir, porém a força de Adalberto é maior. Francisco vai na casa de Carlos para falar com Rita e eles acabam discutindo. A dançarina fica irritada com a briga e pede para que o amigo deixe ela falar com Francisco. O casal faz as pazes, porém Rita decide continuar morando com Carlos. Com dor e chorando, Zizi decide tomar um frasco inteiro de comprimidos. Após se dopar, ela liga para Rita, que não atende. Deprimida, ela recorda um momento feliz dela e de Rita e decide deixar um recado para ela na secretária eletrônica. Rita ouve o recado da mãe, fica apavorada e telefona para ela, que acaba não atendendo. Carlos e Rita decidem ir na casa de Zizi para saber como ela está. Eles pedem ajuda de Andréa e ligam para uma ambulância. Guilherme e Daniel tentam convencer Severino a fazer um acordo com Divina. Ela pede ajuda para Margarida para montar um serviço de entrega de marmita. Lucas e André arrombam a porta da casa de Zizi e acham ela desmaiada do lado do frasco de comprimido. Os paramédicos chegam e André decide ir junto a eles ao hospital. Francisco pede para Divina que ela vá na delegacia para tentar descobrir com Ernesto se seu cúmplice é Carlos. Lucas conta para Adalberto, Carlos e Rita que Zizi tomou um frasco de tranquilizante e está no hospital com Andréa.
Divina hesita, porém, Francisco e Margarida convencem ela de falar com Ernesto. Rogério fala com seu cliente e pede dinheiro para fugir. No hospital, Lucas avisa para Carlos, Andréa, Rita e Adalberto que Zizi está bem e que vai passar por alguns procedimentos para poder tirar os tranquilizantes do seu corpo. Nervosa, Rita briga com seu pai e faz acusações. Divina vai com Margarida para a delegacia falar com Ernesto. Daniel pede para Jaqueline que leve ele até a casa de Wellington para pedir uns cadernos emprestados. Wellington e Cacau transam pela primeira vez. Divina pede a Ernesto que fale a verdade sobre a explosão, mas ele exige saber antes se Jaqueline é realmente sua filha. Kleber vai na casa de Lucas e fala para ele Carlos que vai acertar conta com eles por terem atirado nele. Acontece no capítulo 120, sexta-feira, 03 de março. Kleber fala para Carlos e Lucas que vai matar os dois e forjará uma cena em que eles mesmos tenham se matado. Eles tentam argumentar e mostrar para o vilão que ele vai sair perdendo se os matar. Kleber está irredutível e pede para que eles se despeçam logo. Divina fala para Ernesto que Jaqueline é filha de Severino, mas ele não se convence. Ele fala que vai contar o que sabe quando souber que a adolescente é ou não sua filha. Ele fala que se Jaqueline for sua filha vai fazer Severino sofrer com isso. Lucas decide usar sua última cartada. Caso algo aconteça a ele, uma carta chegará nas mãos de Regina. Daniel visita a Wellington, que questiona sobre sua visão. O adolescente fala que não está melhorando, porém enxerga a mochila de Cacau no sofá. Wellington tenta arranjar uma forma de levar Daniel para casa sem que ele note que Cacau está lá. O adolescente vai tateando e para milímetros da moça, que fica nervosa. Carlos oferece ajuda para Andréa e Lucas, mesmo que eles duvidem da sua inocência. Kleber recorda do que Lucas falou a ele, fica desesperado e começa a chorar. Adalberto visita Zizi, que diz para o marido que quer se separar dele. Ela pede para que ele pegue suas coisas e saia de casa. Ele fica chocado. Marisete pede desculpas a José e pede ele em casamento. Eles aceitam e se beijam. Adalberto pede que Zizi reconsidere sua decisão, porém ela ignora. Zizi conta para Rita que pediu o divórcio e sua filha apoia ela. Renato e Fátima falam sobre o Cacau e Fifi. Os dois comentam que querem alguém de alto nível para suas filhas. Rogério tenta fugir do país, porém um capanga do seu cliente misterioso aponta uma arma a ele. Rita conta para Francisco sobre o problema com Zizi e o sambista se oferece para buscar elas no hospital no dia seguinte. Patrícia chega na casa de Francisco com malas e passagens, falando ao ex-namorado que está tudo certo para visitar a Abades. Ele fica sem reação com a surpresa que Patrícia preparou. Fonte: Vidas em Jogo, novela da Rede Record. Resumo dos próximos capítulos. Reescrito por famosos na web. Inscreva-se no canal, deixa o seu joinha.